Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu estou confeccionando o tapete Glória. Essa aqui já é a segunda parte do passo a passo, mas se você está procurando como começar o seu trabalho, eu deixei o link na descrição do vídeo e aqui em cima também. O meu tapete tem 50 centímetros de largura, 75 de comprimento e eu utilizei aqui os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 240 gramas da cor 3402, que é esse vermelho. Isso aqui equivale a mais ou menos 271 metros. E utilizei 130 gramas da cor 7603, que equivale a mais ou menos 150 metros de fio. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro na hora dos cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das voltas para facilitar o seu trabalho. O nome desse tapete se chama Glória, em homenagem à minha irmã, a Glorinha. Ela que me ensinou os primeiros pontos de crochê, me ajuda muito aqui na caminhada do YouTube. Ela não tem canal, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Facebook dela, tá? Então eu espero que ela fique bem feliz, porque eu gostei aqui desse tapete, mas é muito importante saber a opinião dela e, claro, a de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Se gostar do vídeo aqui do passo a passo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Começando então a segunda parte do passo a passo, eu já tenho aqui 4 voltas prontas. Se você não viu o início desse tapete, dê uma olhadinha nesse link que eu vou deixar aqui em cima e eu deixei na descrição também. Aqui, olha, eu finalizei a volta anterior com ponto baixíssimo, então eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos até chegar no marcador, ou seja, até chegar na parte oval do tapete. Até lá, só ponto alto, não tem aumento de pontos. Vou fazer até chegar no marcador e mostro para você como fazer na parte oval também. Já estou chegando no marcador, ou seja, no limite onde termina o comprimento e começa a parte oval. Aqui, olha, o penúltimo ponto. O último ponto, na verdade, é onde está o marcador, então eu vou remover esse marcador só para facilitar fazer esse ponto. E aí eu faço o ponto alto na direção dele e coloco ele novamente para marcar aqui na carreira de cima, né? Olha, faço o ponto alto, já vou colocar aqui novamente o marcador, então, nesse ponto para manter a mesma direção. E assim, olha, fica então marcado aqui onde termina o comprimento do tapete. Logo à frente nós temos a parte oval e nessa parte oval nós temos aqui um total de 8 pontos, né? Esse ponto puff, o ponto avelã. E eu vou fazer aumento de ponto no 6 do meio. No primeiro e no último eu não faço aumento de pontos. Quando chegar aqui, olha, na direção do ponto alto desse primeiro eu não faço aumento, mas no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ponto faço aumento no ponto que está na direção dele. No último não faço aumento. Então aqui, olha, nesse primeiro ponto eu não vou fazer aumento, vou fazer somente um ponto alto, é o que fica na direção do ponto avelã. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto até chegar na direção do próximo ponto. E aqui eu vou fazer aumento. Olha, temos mais 3 pontos antes de chegar nesse ponto que está na direção do ponto avelã. Então, nesses pontos eu vou fazer somente um ponto alto em cima de cada um. Cheguei na direção do ponto avelã, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Só recapitulando então, depois do marcador eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos sozinho, 2 pontos altos juntos. Agora eu vou fazer mais 3 pontos sozinho e assim eu chego na direção do próximo ponto avelã e aqui eu faço 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3. No próximo ponto faço 2 pontos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Novamente, 3 pontos altos e aí faço um aumento. Vai sempre coincidir de chegar na direção do ponto avelã, tá? Olha, 1, 2, 3. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou seguir também na próxima etapa com mais 3 pontos sozinho. No quarto ponto eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Só o primeiro espaço aqui eu pulei 4, tá? Sozinhos. 1, 2, 3, 4, fiz o aumento. Depois 1, 2, 3, fiz o aumento. 1, 2, 3, fiz o aumento. 1,
2, 3. Vou fazer o aumento então no próximo ponto. E vou seguir mais 3 pontos sozinho e faço o aumento novamente. 1, 2, 3 e vou fazer os 2 pontos juntos. Volto no mesmo lugar e faço o ponto alto. Novamente, 3 pontos sozinhos. 2, 3. No próximo ponto, faço 2 pontos no mesmo lugar. E esse aqui já é o sexto aumento, perdão. Olha só. Fiz aumento na direção do segundo ponto avelã. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no último ponto eu não vou fazer aumento. Então, olha, eu vou fazer os 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. Na direção do último ponto aqui da parte oval, porque estou chegando aqui no marcador, vou fazer só um ponto alto também, exatamente igual eu fiz no início da parte oval. Olha, tem então sequência com 4 pontos após o aumento, exatamente como ficou aqui no início, 4 pontos antes do primeiro aumento. O meu já fica certinho aqui, olha, na bancada ele fica certinho. Agora eu vou fazer o ponto alto na direção do ponto que está esse marcador, deixa eu remover ele aqui. Vou fazer o ponto na direção desse que estava o marcador e vou adicionar o marcador para eu não perder onde fica aqui a parte oval. Vou adicionar aqui no mesmo ponto. Só que já aqui na carreira que eu estou fazendo. Olha, eu vou só adicionar o marcador, fechar ele aqui para deixar anotado aqui então onde termina a parte oval e começa o comprimento do tapete. E aqui eu vou seguir fazendo ponto alto até chegar no marcador novamente e aí lá na outra parte oval eu vou repetir do mesmo jeito, tá? Aqui no início eu não faço aumento de pontos nem no primeiro nem no último, faço só na direção desses outros pontos que ficam aqui no meio dos outros 6 pontos. Vou fazer até o final da volta e eu confiro com você como fica a outra parte oval, que é exatamente igual a essa aqui, e mostro para você como finalizar essa volta e começar a próxima também. Já estou completando a volta. Aqui, olha, no próximo ponto eu já tenho o marcador, então eu vou remover ele, fazer o ponto alto e já subir esse marcador para a próxima volta, né? Para essa volta que estamos fazendo. Vou fazer esse ponto completo. Para facilitar aqui o marcador, vou fazer ponto alto já no próximo ponto também. E aí vou colocar aqui o marcador no anterior, nesse aqui, olha. Para finalizar, ou faça ponto baixíssimo na direção da segunda corrente das duas que foram feitas para dar a altura do primeiro ponto alto, ou faça o falso ponto alto aqui no início. Então, olha, eu vou fazer o ponto alto no mesmo lugar que eu iniciei a volta, pegando no mesmo espaço, vou alongar um pouquinho essa laçada, vou na primeira das duas correntes e vou introduzir a agulha, buscando o fio passando em todos eles de uma só vez. Na segunda, introduzo a agulha, passo nas duas laçadas e faço ponto baixíssimo no próximo ponto. Assim eu finalizo a volta. Pronto, o marcador ficou aqui. Deixa eu mostrar aqui para você como ficou então. Na parte oval, eu fiz o aumento somente nos 6 pontos do meio, tá? Aqui do marcador, olha, pulei o primeiro e o segundo, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos aqui também. Veja que na direção desses pontos, temos os 2 pontos altos juntos, olha. De todos eles, tá? Se você fez tudo certinho aqui, entre um marcador e o outro, tem um total de 35 pontos altos, tá? Isso nas duas pontas do tapete. Vou só conferir aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 pontos altos. As duas pontas do tapete ficam exatamente iguais. Se você seguir fazendo os aumentos da mesma forma que eu expliquei, fica certinho no seu também, independente do comprimento do seu tapete, tá? Só vai mudar mesmo aqui, olha, o que tem entre um marcador e outro, que é no comprimento, isso aqui não vai mudar nunca. É sempre a mesma quantidade de pontos desde o início, tá? Aqui, olha, a próxima volta depende muito do jeito que você está fazendo a finalização. Eu, por exemplo, finalizei com ponto baixíssimo no ponto alto que fica na direção do ponto avelã. Então, na direção desse ponto aqui, precisa ficar um espaço vazio para que eu faça o ponto avelã nessa próxima volta.
tá? Então eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto, assim, olha, fica na direção desse ponto alto aqui, nós temos entre um ponto avelã e outro, veja só, e aqui sim começa os pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui, olha, eu fiz ponto baixíssimo, deixa eu ajustar um pouquinho mais essa laçada, vou fazer ponto baixíssimo. Agora sim, na direção desse ponto que fica na mesma direção do ponto alto, eu começo a volta. Então, independente da forma que você está fazendo a finalização, é só prestar atenção que aí o restante dá certinho, tá? Finalizei aqui com ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e uma para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou pular um ponto, vou no próximo e faço ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço ponto alto. Vou seguir assim até chegar na direção do marcador, tá? Quando chegar aqui na direção do marcador, começar a parte oval, eu explico para você como fazer também. Mas até lá, somente uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto. É o que eu disse, se você começar esse ponto alto aqui na direção do mesmo ponto que nós fizemos lá, olha, na segunda volta, não tem como chegar aqui de forma errada, tá? Vai dar certinho. Já estou chegando no marcador, fazendo sempre do mesmo jeito, uma corrente de espaço, um ponto alto. Vou fazer uma corrente, se eu pular um ponto alto, o próximo ponto fica exatamente na direção do marcador. Então aqui eu posso remover esse marcador, vou fazer o ponto alto e aí eu coloco ele novamente para eu não perder aqui onde termina o comprimento do tapete e começa a parte oval. Fiz aqui o ponto alto na direção do ponto que ele estava, vou colocar ele aqui novamente, vou fechar ele para não soltar. E agora eu posso continuar na parte oval. Veja que eu cheguei então onde estava o marcador com um ponto alto. E se você fez assim, deu certinho, não tem perigo de dar errado, tá? Vai dar certo aqui chegar no próximo ponto, no próximo marcador também com ponto alto. E nesta volta eu não vou fazer aumento de pontos, vou continuar aqui na parte oval também fazendo uma corrente, pulo um ponto e faço ponto alto. Eu fiz questão de chegar aqui no marcador e mostrar para você, porque se chegar aqui com um espaço na direção do marcador, vai dar errado aqui na parte oval, tá? E nessa volta ele vai repuxar um pouquinho, porque nós não estamos fazendo aumento de pontos. Veja que eu estou fazendo uma corrente de espaço, mas eu estou pulando um ponto de base, que é exatamente o que corresponde à corrente que eu estou fazendo. Então ele vai começar a fechar como se fosse um chapéu, mas não se preocupe. Nas 2 próximas voltas faremos aumento de pontos e aí ele corrige isso aqui, tá? Então eu vou seguir do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, pulo um ponto e faço ponto alto. E sempre que chegar na direção do marcador, teremos ponto alto, tá? Se o seu der errado, dê uma olhadinha nas voltas anteriores, se você fez tudo certinho, os aumentos de pontos também, tudo certinho nas voltas anteriores, porque toda vez que chegar no marcador, teremos ponto alto. Vou fazer a volta completa, aí eu confiro com você, inclusive, a quantidade de blocos que nós temos aqui na parte oval, no comprimento, para você conferir no seu tapete para fazer certinho também. Já estou quase completando a volta, já estou chegando novamente no marcador, sempre com uma corrente de espaço, pulando um ponto de base por toda a volta. Aqui, olha, pulando um ponto, o próximo ponto, então, já temos o marcador. Vou tirar ele aqui para subir, então, ele para essa volta que nós estamos fazendo. Vou completar esse ponto alto, no mesmo lugar que estava o marcador. Aqui, nesse ponto, eu vou colocar o marcador. Deixa eu fazer uma corrente só para já ficar aqui de espaço para facilitar. Olha, eu vou prender ele aqui e vou continuar até completar a volta. Pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, pulando um ponto, ou finaliza aqui com ponto baixíssimo, assim dá certo também, olha, finalizar com ponto baixíssimo. E eu finalizo com falso ponto alto, mas antes de fazer isso, deixa eu mostrar. Entre um marcador e outro eu tenho 18 blocos desse aqui, olha, na parte oval. Aqui entre os marcadores também no comprimento coincide que eu tenho também 18 blocos. Se você fez com um comprimento diferente, só vai mudar aqui, tá? Na parte oval, 18 blocos também, independente do comprimento aí que você fez. Nas 2 pontas do tapete tem 18 blocos, veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 blocos vazios, sempre com uma corrente de espaço. No meu aqui, eu vou fazer o falso ponto aqui e depois eu vou finalizar para fazer um arremate para fazer a próxima etapa com a cor diferente. Se você for continuar com a mesma cor, aqui, olha, é só fazer ponto baixo nesse espaço de uma corrente, alongar o fio e começar a fazer esses pontos avelã, como nós começamos essa volta aqui também, tá? Então, só alongar ele um pouco mais, laçar o fio na agulha, fazer as 3
buscas de fio assim, olha, para ficar com 7 laçadas, finalizar todos juntos e uma corrente aqui para que eles fiquem bem unidos aqui no mesmo espaço. Mas o meu, deixa eu só repetir então a finalização, olha, depois dessa corrente de espaço eu vou fazer o ponto alto pegando aqui no mesmo lugar que eu iniciei as correntes e pegando a primeira corrente, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo e passo em 2 laçadas. Vou na próxima corrente, introduzo a agulha, pego o fio que vem do novelo e passo nas outras laçadas que estão na agulha. Aqui eu vou só alongar esse fio, deixando uma sobra para fazer o arremate. Vou cortar. E vou passar ele aqui para o avesso da peça, olha, pegando na corrente que nós temos logo à frente. Vou só introduzir a agulha, pegar esse fio e puxar ele para trás. Fica assim. E eu vou começar a próxima volta aqui nesse mesmo espaço. Então eu amarro o fio nesse espaço de uma corrente e aí depois eu amarro as 2 pontas de fio junto. Como eu disse, na próxima etapa eu vou trabalhar com esse fio de cor 7603. É um castanho já puxando para o marrom. Então eu vou amarrar ele aqui, olha, nesse espaço de uma corrente. Assim eu já deixo bem preso esse fio que eu deixei sobrando ali, olha, eu vou amarrar somente um nó, mas aperto bem e deixo a ponta de fio para eu amarrar junto com essa outra ponta aqui. Mas antes disso, né, antes de fazer esse nó de amarrar, eu vou buscar o fio, olha, introduzindo a agulha no mesmo espaço, pego o fio que vem do novelo, vou fazer um ponto baixo e vou alongar para dar a altura do primeiro ponto. Vou laçar o fio na agulha e vou buscar 3 vezes. Alongo, laço o fio na agulha novamente, busco o fio, a terceira vez, busco o fio. Busco agora e passo em todas as laçadas de uma só vez e depois uma corrente para prender e finalizar todos esses pontos juntos. Uma corrente de espaço, vou pular o ponto alto, agora eu não preciso continuar escondendo esses fios. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo espaço e vou fazer o ponto do mesmo jeito. Olha, busquei uma vez, laço o fio na agulha. Busco a segunda vez, laço o fio na agulha, busco a terceira vez. Aqui é só repetição. Eu vou fazer assim até chegar aqui nesse marcador. Na parte oval faremos um pouquinho diferente, mas os pontos até chegar lá na parte oval são do mesmo jeito. Então eu vou fazer até chegar aqui no marcador e mostro para você como continuar fazendo o seu também. Já estou chegando no marcador, olha, fazendo os pontos do mesmo jeito, né? O ponto avelã sempre com uma corrente de espaço. Esse aqui é o último ponto antes do marcador, vou fazer ele completo. Logo à frente eu tenho o marcador, então aqui eu vou fazer uma corrente de espaço para ficar na direção desse ponto. Vou tirar aqui o marcador e vou subir então para a volta que nós estamos fazendo. Aqui. E vou prender aqui, olha. E agora eu vou seguir, olha, nessa parte oval nós temos aqui um total de 18 blocos, né? Esse aqui é o primeiro, que eu tenho logo à frente é o primeiro. Vou fazer o ponto avelã após ter feito somente uma corrente. Nesse primeiro dos 18 blocos que nós temos na parte oval. Vou fazer o primeiro ponto avelã. E agora, para chegar no segundo bloco, eu vou fazer 2 correntes. 1, 2. E aí vou fazer o ponto avelã aqui nesse próximo bloco. Para seguir para o terceiro, eu vou fazer somente uma corrente. E faço o ponto normalmente. 2, 3. Ou seja, com uma corrente faço 1, 2 correntes faço ponto. Uma corrente faço ponto, o próximo, 2 correntes e vou fazer o ponto avelã. 1, 2, 3 buscas de fio para fazer o ponto. Olha, para seguir a lógica então, com uma corrente de espaço, faço um ponto. 2 correntes, faço um ponto. Uma corrente, faço um ponto. 2 correntes, faço um ponto. Vou repetir, então, com uma corrente, faço o próximo. Com 2 correntes, faço mais um. Assim fica fácil memorizar, né? Eu faço um ponto pulando só uma corrente de espaço e depois eu faço um ponto pulando 2 correntes. Olha, nesse eu pulei 2, então no próximo eu pulo só uma e vou para o próximo. Se você fez tudo certinho nas voltas anteriores, vai dar certinho fazer o ponto avelã no último espaço após 2 correntes de espaço aqui, olha. 2 correntes fiz uma corrente fiz. 2 correntes faço, uma corrente faço aqui. Vai dar certinho com 2 correntes fazer o ponto avelã antes do próximo marcador. Como é só repetição, para você ver a lógica é a mesma, tá? Olha.
eu vou seguir repetindo do mesmo jeito. Uma corrente, faça um ponto, duas correntes, faça um ponto. Uma corrente, faça um ponto, duas correntes, faça um ponto. E vou seguir até chegar no próximo marcador. Quando chegar no marcador, confiro com você quantos espaços desses de duas correntes eu tenho nessa parte oval, entre os marcadores, para facilitar você conferir aí no seu e fazer o seu tapete certinho também. Já estou quase chegando aqui no final da parte oval, ou seja, chegando no marcador. Esse ponto, olha, eu fiz após duas correntes. Então, o próximo, uma corrente de espaço e vou fazer o ponto também. Nesse eu fiz uma corrente, no próximo, duas correntes, e aí dá certo, olha, fazer o último aqui, né, o ponto aqui antes do marcador, após uma alça de duas correntes. Vou completar esse ponto aqui também. E vou mostrar para você que fica exatamente igual, tá? Os dois lados. Fiz o ponto, vou fazer uma corrente de espaço para ficar na direção do marcador. Vou aproveitar, tirar ele e subir para essa volta. E aqui, olha, deixa eu só fazer o próximo ponto aqui, olha. No próximo espaço aqui, então, no próximo bloco, né? Como eu já adicionei o marcador, esse próximo ponto já fica no comprimento do tapete, tá? Então, todos os próximos agora... até chegar na parte oval novamente, só com uma corrente de espaço. Aqui na parte oval, veja só, o primeiro, depois duas correntes, um ponto avelã, uma corrente, novamente ponto avelã, duas correntes, ponto avelã, uma corrente, ponto avelã, duas correntes, ou seja, eu segui intercalando. É normal ele ficar repuxando aqui um pouquinho, mas na próxima volta faremos mais aumentos aqui nessas alças de duas correntes, tá? Então eu vou seguir repetindo agora por toda a volta, aqui até chegar na parte oval novamente, somente uma corrente de espaço entre um ponto avelã e outro. Na parte oval você vai só repetir do mesmo jeito, tá? Após o primeiro ponto avelã, começa a intercalar. Alça com duas, alça com uma, alça com duas, alça com uma, até completar a volta, então, aqui, depois desse marcador. Vou fazer a volta completinha, no final eu mostro para você como ficou, como fazer o arremate, mostro para você o resultado, tá? Confiro aí com você, para você não errar no seu tapete. Já estou completando a volta, fazendo os pontos do mesmo jeito que eu fiz na primeira parte oval, eu repeti aqui na segunda parte aqui, vou finalizar e vou conferir com você, olha. Após o último ponto avelã, vou fazer uma corrente de espaço, e aqui eu vou fazer ponto baixíssimo na corrente que fica logo após o ponto avelã, né, que fiz para finalizar o primeiro ponto, e assim eu completo a volta. Deixa eu mostrar aqui, olha, que entre os marcadores na parte oval, eu tenho aqui um total de 9 alças com duas correntes. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alças com duas correntes. Aqui também, olha, na primeira parte oval eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alças assim com duas correntes. Nesse tapete eu vou fazer somente essa volta aqui com essa cor e depois eu vou utilizar essa cor novamente só no bico de acabamento, tá? Então aqui, após finalizar aqui com ponto baixíssimo, eu vou alongar esse fio, vou cortar e vou passar essa ponta de fio pro avesso da peça aqui na próxima corrente, olha, não tem problema, tá? Aqui não precisa nem agulha de tapeceiro, porque nós vamos conseguir esconder as duas pontas de fio, essa daqui junto com o vermelho novamente que eu vou fazer na próxima etapa. Aqui, olha, no avesso eu já tenho duas pontas juntas, essas duas aqui eu vou amarrar bem aqui para ela esconder dentro desse ponto, assim, olha, veja que ela some aqui nesse espaço, e essas duas pontas de fio aqui, depois de fazer esse nó, eu posso cortar. Não precisa nem esconder com agulha de tapeceiro, ele já fica discreto aqui, olha, porque ele fica dentro do ponto, tá? Depois eu faço o arremate dessa outra ponta de fio aqui, junto com o vermelho que eu vou fazer a próxima volta. De volta, então, com o fio vermelho que eu utilizei aqui no começo do tapete, eu vou amarrar o fio no espaço de uma corrente que eu tenho logo após esse primeiro ponto avelã que eu fiz na volta anterior, que aqui temos a ponta de fio. Então, vou pegar assim de baixo para cima, vou deixar uma sobra, e vou fazer somente um nó para amarrar bem nesse espaço, olha, fica bem firme, e eu fico com as duas pontas de fio juntas para fazer o acabamento. Vou posicionar esse fio no dedo e vou introduzir a agulha no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo bem apertado para esconder esse nó, e vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto, que é um ponto avelã, e vou pegar em cima desse ponto e vou aproveitar para esconder essas duas pontas de fio. E vou fazer um ponto alto.
Vou no espaço de uma corrente que nós temos logo à frente, faço ponto alto. Em cima do ponto avelã, faço somente um ponto alto. Vou deixar essas duas pontas de fio agora, para depois eu amarrar elas bem. Já tem um pouco escondido aqui, olha, nesses pontos. Depois só amarrar bem e cortar as sobras. Mas eu vou seguir fazendo, olha, ponto alto no espaço de uma corrente, ponto alto em cima do ponto avelã, até chegar no marcador. Quando chegar no marcador, onde temos a parte oval, temos também alças com duas correntes, e lá faremos um pouquinho diferente. Então, eu vou seguir até chegar no marcador, aí eu mostro para você como fazer na parte oval também. Já estou chegando no marcador, onde começa a parte oval. Olha, eu vou fazer o ponto alto, então, no espaço de uma corrente. Para isso, eu vou tirar aqui o marcador, vou fazer o ponto alto nesse espaço. Vou aproveitar e fazer o próximo ponto para facilitar a recolocação aqui do marcador. Olha, então, no ponto, na direção de uma corrente, onde ele estava. E agora, então, vou fazer os pontos na parte oval. Na parte oval, nós temos alças com duas correntes e alça com uma corrente. Nas alças com duas correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. No espaço de uma corrente, eu vou fazer igual eu estava fazendo aqui no comprimento do tapete, somente um ponto alto. Ponto alto em cima do ponto avelã. Espaço de duas correntes, vou fazer 3 pontos altos. Ou seja, vou fazer a volta completa. Onde temos alça com duas correntes, eu faço 3 pontos altos. Onde nós temos alça só com uma corrente, independente de ser comprimento ou parte oval do tapete, eu vou fazer somente um ponto alto. Além de fazer ponto alto em cima de todos os pontos avelã que nós temos na volta anterior. Vou fazer a volta então completa. No final eu mostro para você como ficou e como continuar fazendo o seu tapete também. Já estou chegando no final da volta, fazendo um ponto alto em cada espaço de uma corrente. Nos espaços de duas correntes eu fiz 3 pontos altos, ponto alto em cima de cada ponto avelã. Aqui, olha, chegando no último ponto, então vou fazer ponto alto em cima desse ponto também. E aqui é só finalizar com ponto baixíssimo na corrente, que forma aqui nas correntes, né, que formam o ponto alto, ou fazer o falso ponto alto aqui também, pegando no mesmo espaço. E aqui vale, olha, do mesmo jeito que eu fiz nas outras finalizações, vou fazer essa finalização também, e assim eu completo a volta, olha. Vou só relembrar que aqui na parte oval, onde temos alça com duas correntes, eu fiz 3 pontos altos, temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços desse aqui com duas correntes, então temos 9 blocos com 3 pontos altos, finalizei assim mais uma volta. Para começar a próxima volta, olha, eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto, né? Eu fiz o ponto alto finalizando a volta nesse espaço aqui, então vou no próximo ponto, faço ponto baixíssimo e faço 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar no marcador. Quando chegar no marcador, significa que vamos para a parte oval e lá temos aumentos de pontos, mas eu vou fazer até chegar então na parte oval só ponto alto em cima de ponto alto, e aí quando chegar nesse marcador eu explico para você como fazer os aumentos aqui na parte oval. Já estou chegando aqui no marcador, olha, esse aqui é o último ponto antes do marcador. Até aqui eu fiz só ponto alto em cima de ponto alto, não tem aumento de pontos porque é no comprimento do tapete. E aqui então vou tirar esse marcador, fazer ponto alto e subir ele então para essa carreira que estamos fazendo. Vou fazer aqui o ponto alto. Vou fazer ponto alto no próximo também, só para facilitar, para deixar livre. Vou prender aqui na mesma direção que ele estava na volta anterior. E agora vou trabalhar os pontos na parte oval. Lembra que aqui na parte oval nós temos espaço, né, desses blocos com 3 pontos altos na alça de 2 correntes e temos ponto alto sozinho na alça de uma corrente. Quando chegar nesse ponto sozinho, nesse espaço entre um ponto avelã e outro, faremos o aumento. Toda vez que chegar, olha, nesse ponto sozinho no espaço de uma corrente, faremos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então não tem como errar. Veja que os próximos pontos aqui, olha, foram feitos 3 no mesmo espaço. Então faço somente ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3. O próximo ponto é em cima do ponto alto aqui, olha, do ponto avelã, perdão. Então faço somente um ponto alto em cima dele também.
Esse próximo ponto foi feito sozinho no espaço de uma corrente. Então, em cima desse ponto, eu faço 2 pontos altos. Fiz um, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar no ponto alto que está sozinho novamente aqui, olha, entre os 2 pontos avelã. Então, até chegar nele, eu faço somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos. E quando chegar naquele ponto, eu faço o aumento novamente. Olha, chegando aqui no ponto sozinho, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. Então, veja que o aumento, olha, fica sempre na direção desse ponto que foi feito sozinho entre os 2 pontos. Eu fiz o aumento e vou fazer assim todos esses espaços. Temos 8 espaços desse, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e agora, olha, acabou, porque aqui já é no comprimento, chega no marcador novamente, tá? Então, teremos 8 aumentos de pontos. Já fiz 2, toda vez que chegar nesse ponto sozinho, vou fazer 2 pontos altos juntos, então vou fazer até chegar no próximo marcador e aí eu confiro com você como ficou aqui a parte oval. Já estou chegando aqui no marcador, terminando então essa primeira ponta do tapete, né, essa parte oval. Vou fazer até passar aqui um pouquinho. O próximo ponto é onde nós temos o marcador. Vou retirar ele aqui, fazer o ponto alto e depois eu subo ele então para essa volta que estamos confeccionando. Olha só, vou subir ele para essa volta. E vou fazer mais alguns pontos aqui. Os próximos pontos, só ponto alto em cima de ponto alto, tá? Entre esses marcadores que formam o comprimento, não temos aumento de pontos, então só ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu mostrar aqui como ficou na parte oval. Veja que ele fica certinho, colocando aqui na bancada, e eu tenho um total de 8 aumentos de pontos. Eu tenho os pontos de aumento sempre entre esses 2 pontos que ficaram com uma corrente de espaço. Então, eu tenho, olha, um aumento, 2, 3... 4, 5, aqui, olha, 6, 7, os 2 pontos juntos, 8. Aqui está o 8º aumento e não tem mais aqui, olha. Só na direção desse ponto que fica entre os dois, onde tem uma corrente de espaço, eu fiz 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Fiz isso em todos os espaços e vou fazer exatamente igual na outra ponta do tapete. Aqui no comprimento, eu vou só fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Não tem nenhum aumento no comprimento. Então, eu vou seguir agora até completar a volta. Na outra ponta, como eu disse, eu vou só repetir tudo que eu fiz nessa ponta do tapete. E na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, só fiz aumento de ponto aqui na parte oval, mas eu já vou finalizar e conferir aqui com você cada um dos aumentos na parte oval. Olha, eu vou fazer aqui o último ponto alto, aqui eu posso finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente, ou fazer aqui o falso ponto alto. Como é só repetição da finalização das voltas anteriores, eu faço aqui mais rápido, sem uma explicação detalhada, mas na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você ir direto na explicação que eu fiz de como fazer esse falso ponto alto aqui e como finalizar cada uma das voltas se você quiser fazer só com ponto baixíssimo, tá? Aqui, olha, depois de fazer o ponto alto cobrindo a corrente, eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto alto. E assim eu finalizo essa volta. Deixa eu relembrar aqui que na parte oval eu só fiz aumento de pontos na direção do ponto alto que fica sozinho aqui entre os pontos avelã. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumento de pontos aqui, então, na parte oval, exatamente igual eu fiz na outra ponta, tá? O aumento de pontos, só lembrando, olha, na direção desse ponto que está sozinho, eu fiz 2 pontos altos para formar esse aumento de pontos. Eu completei, então, mais uma volta. Para começar a próxima volta, é só você observar se esse ponto onde finalizou aqui com ponto baixíssimo está na direção desse ponto que fica entre os pontos aqui, olha. Entre o ponto avelã na direção do ponto alto da volta de blocos, tá? Se você fez a finalização de outro jeito, então é só seguir com ponto baixíssimo e começar na mesma direção para não ficar torto o seu tapete. Aqui, olha, então depois do ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do ponto alto e uma corrente para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha,
Vou pular um ponto alto, vou no próximo e faço ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço ponto alto. Nessa volta eu vou fazer a volta completinha desse jeito, tá? Inclusive aqui na parte oval. Só que se você fez tudo direitinho, quando chegar aqui onde está o marcador, vai fazer um ponto alto e não uma corrente de espaço, tá? Então eu vou seguir até chegar nesse marcador para você ver que dá certinho fazer ponto alto na direção do marcador. Em todos eles vai dar certinho do mesmo jeito. Só se você fez algo errado nas voltas anteriores, aí vale a pena conferir para não ficar torto o seu tapete. Já estou chegando aqui, olha, no marcador, onde começa a parte oval do tapete. Fiz uma corrente, pulando um ponto, o próximo ponto, temos o marcador. Então, vou fazer ponto alto na direção desse marcador. Se o seu ficou diferente aí, significa que algo está errado nas voltas anteriores, tá? Fiz o ponto alto, vou recolocar aqui o marcador, então, para eu não perder a direção de onde finaliza o comprimento e começa a parte oval. Deixa eu prender ele aqui. E vou continuar do mesmo jeito, olha, após esse ponto alto vou fazer uma corrente de espaço, já trabalhando na parte oval, pulo um ponto e faço ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto e faço ponto alto. Mesmo aqui na parte oval eu não mudo a forma de fazer, tá? Sempre do mesmo jeito, em toda a volta, eu vou fazer a volta completinha então, e aí eu mostro para você, inclusive, conferindo aqui quantos blocos nós temos na parte oval. No comprimento não muda, né? Nós temos um total de 18 blocos desde a segunda carreira, onde nós dividimos blocos, fica aqui um total de 18 blocos. Aqui eu comecei na metade, mas quando completar, teremos aqui um total de 18 blocos, tá? Mas eu vou fazer então a volta completa. Na hora de finalizar eu mostro para você e confiro aí como ficou a parte oval do tapete. Já estou completando a volta. Em todos os espaços eu estou fazendo somente uma corrente, pulando um ponto de base, inclusive aqui na parte oval. A única coisa aqui, olha, que eu fiz foi fazer o ponto na direção que estava o marcador e subir o marcador então para essa volta que eu estou fazendo. Aqui para finalizar a volta eu vou fazer uma corrente. Posso finalizar fazendo ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que foram feitas para dar a altura do primeiro ponto alto, ou fazer aqui o falso ponto alto no mesmo lugar, como eu estou fazendo em todas as voltas. E assim, olha, finaliza então essa volta de preparação. Como eu disse, até aqui na parte oval eu fiz exatamente igual, só uma corrente, pulando um ponto de base e fazendo ponto alto. Para começar a próxima volta, olha, eu vou fazer ponto baixíssimo na corrente que eu tenho logo à frente, formando esse espaço. E agora eu vou alongar esse fio para dar altura do ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar agora o ponto avelã nesse mesmo espaço. Vou buscar 3 vezes. 1, 2, 3. E agora passo em todas as laçadas de uma só vez e faço uma corrente para finalizar esse ponto. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo espaço e vou fazer o ponto avelã também. Aqui é exatamente igual fizemos nas voltas anteriores com esse mesmo ponto. Olha, depois de finalizar, faço uma corrente, sigo para o próximo espaço. Quando chegar aqui no marcador, onde vamos começar a parte oval do tapete, aí aqui tem diferença, tem aumento de pontos e aqui eu explico para você como fazer também. Mas até chegar no marcador, ponto avelã em somente uma corrente de espaço. Olha, após finalizar o ponto, faça uma corrente e siga para o próximo bloco para fazer ponto também. Já estou chegando no marcador, fazendo os pontos avelã, olha, sempre com uma corrente de espaço. Vou fazer agora o ponto que fica antes desse marcador, nesse bloco aqui antes. Só fazer ele aqui completo. Após finalizar ele, vou fazer uma corrente e essa corrente vai ficar na direção do marcador, porque eu vou fazer o próximo ponto no próximo bloco. Então, deixa eu remover logo esse marcador e colocar ele na corrente. Assim eu não perco onde fica a direção correta aqui da divisão entre parte oval e comprimento do tapete. E aqui na parte oval eu vou fazer uma sequência com 5 pontos, ou seja, eu vou fazer em 5 blocos só com uma corrente de espaço, tá? Veja só, fiz aqui no marcador só com uma corrente, vou para o primeiro bloco na parte oval. Vou fazer o ponto avelã normalmente, aliás, todos são exatamente iguais, só vai mudar aqui a quantidade de correntes. Olha, eu fiz o primeiro, uma corrente de espaço. Vou fazer o segundo. Também uma corrente de espaço após o segundo. Vou fazer o terceiro
E após esse terceiro também somente uma corrente de espaço. Olha, fiz aqui o terceiro, vou fazer somente uma corrente. Vou fazer o quarto ponto. Uma corrente. Vou fazer o quinto ponto. 1, 2, 3, o quinto ponto. Após o quinto ponto, eu vou fazer duas correntes de espaço. Então, olha, o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto e quinto, antes deles, somente uma corrente de espaço. Após o quinto, vou fazer duas correntes de espaço e agora vou começar a fazer novamente o ponto avelã. Só que agora eu vou fazer uma sequência com 4 pontos, só com uma corrente de espaço. Olha, fiz duas, vou para o próximo bloco. Vou fazer o primeiro, né, da próxima sequência. E faço só uma corrente. Vou fazer o segundo. E faço apenas uma corrente. O terceiro. Uma corrente também. Olha, 1, 2, 3, uma corrente. Vou fazer o quarto ponto dessa sequência. Fiz o quarto ponto, agora eu vou fazer uma alça com duas correntes, igual eu fiz aqui após o quinto. 1, 2. E agora eu vou repetir essa sequência ainda mais uma vez, tá? Com 4 pontos, só com uma corrente de espaço, e aí após o quarto ponto é que eu vou fazer duas correntes. Olha, eu vou fazer o primeiro da próxima sequência, essa já é a terceira sequência. O primeiro, faço uma corrente. Vou para o segundo. Uma corrente também. Vou para o terceiro. Uma corrente. Vou para o quarto ponto. Agora, após o quarto ponto, eu vou fazer, olha, fiz 1, 2, 3, 4, vou fazer duas correntes. Então, eu fiz assim, olha, sequência com 5, sequência com 4, sequência com 4. Vou fazer novamente sequência com 5, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, em 5 blocos, só com uma corrente de espaço. A quarta sequência tem 5 pontos, tá? Olha. 1, faço somente uma corrente. Vou para o segundo. Uma corrente. No terceiro, uma corrente também. Após o quarto ponto, vou fazer uma corrente. E agora vou fazer o quinto ponto. E agora faço duas correntes após o quinto ponto. Olha só. 5 pontos, entre eles aqui, olha, só uma corrente de espaço, mas após o quinto ponto fiz novamente duas correntes. Fiz uma sequência com 5, é como se fosse essa primeira aqui, olha, com 5. Agora eu vou repetir duas sequências assim com 4 pontos para fazer uma alça com duas correntes, tá? Após a sequência com 5 eu fiz duas sequências, vou repetir então essas duas sequências. Como é só repetição, olha, eu fiz alça com duas correntes, vou fazer duas sequências com 4 pontos, exatamente igual às duas primeiras. Vou só completar elas aqui e mostro para você como ficou. Fiz aqui, olha, mais duas sequências com 4 pontos, só recapitulando, olha. Sequência com 5 pontos, uma alça com duas correntes. Sequência com 4, duas correntes. Sequência com 4, duas correntes. Sequência com 5 pontos e fiz duas correntes. E aí vem a repetição. Sequência com 4, duas correntes. Sequência com 4, duas correntes. A próxima sequência com 5, né? Duas sequências com 4 pontos e uma sequência com 5. Então, a próxima com 5 pontos e aí eu chego no marcador. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, os dois lados do tapete ficam exatamente iguais. Vou só completar essa sequência aqui então, olha, com 5 pontos agora só com uma corrente de espaço, já que eu fiz as duas correntes antes dessa sequência com 5 pontos que eu estou fazendo. E aí eu chego no marcador. Completando aqui, olha, o quinto ponto então nessa sequência, chegando aqui no marcador, onde termina então a parte oval e começa o comprimento do tapete. Vou fazer aqui uma corrente, vou subir esse marcador e aí eu vou conferir aqui com você como ficaram todas as sequências e vou deixar aqui na tela a anotação das sequências que eu fiz para facilitar aí a sua visualização, a sua anotação, né? Ele repuxa um pouquinho, tá? Olha, bem pouquinho, ele fica
não é tanto, mas se o seu ficar repuxando um pouco mais, não se preocupe, na próxima volta faremos mais aumentos aqui, tá? Então, primeira sequência com 5, uma alça com 2, sequência com 4, alça com 2, novamente 4, alça com 2, sequência com 5, alça com 2, com 4, mais uma alça com 2 pontos, com 2 correntes, sequência com 4, uma alça com 2 correntes, e a sequência com 5, terminando aqui a parte oval. No comprimento, nós temos um total de 18 blocos, e entre eles somente uma corrente de espaço, tá? Não tem aumento de pontos. E quando chegar aqui na parte oval novamente, você vai repetir essa mesma sequência que eu vou deixar aqui anotado em cima, olha. Sequência com 5, com 4, 4, 5. 4, 4, 5 novamente, e aí vai dar certinho chegar aqui no próximo marcador. Então eu vou fazer essa volta completa, quando estiver chegando aqui no finalzinho, eu mostro para você como finalizar a volta, mostro o resultado e como começar a próxima volta também. Já estou chegando no final da volta e desta vez eu só fiz aumento de pontos na parte oval. Aqui, olha, para finalizar eu vou fazer uma corrente de espaço após esse ponto avelã e vou fazer ponto baixíssimo na corrente que tem logo acima, né, do primeiro ponto, do ponto que eu fiz para iniciar a volta, faço ponto baixíssimo e assim eu finalizo essa volta. Para não soltar aqui eu vou fazer uma corrente, porque eu vou mostrar aqui para você como ficou a parte oval do tapete, tá? Os aumentos estão todos aqui na parte oval, olha, eu fiz um total de 6 alças assim com 2 correntes, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a sequência que eu fiz aqui de pontos antes de fazer cada um desses aumentos, eu vou deixar aqui em cima novamente na mesma ordem, olha, 5, 4, 4, que são esses pontos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, uma alça com 2. 1, 2, 3, 4, alça com 2. Por isso está 5, 4, 4, 5, novamente 4, 4 e 5, tá? Que são essas sequências aqui para você anotar. Eu estou chegando aqui também no final da segunda parte do passo a passo, mas o link para você continuar fazendo o seu tapete eu deixei na descrição do vídeo. Então eu espero você na próxima parte do passo a passo. Um forte abraço!